Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo e no vídeo de hoje eu gostaria de analisar com vocês uma das últimas provas da Banca Instituto Mais. Essa prova foi realizada dia 22 de agosto, no último domingo, e eu consegui ter acesso aqui a algumas questões de português da prova de engenheiro e de analista técnico. Então eu gostaria de analisar aqui como que a banca ela cobrou português nessa prova. Então vamos lá. Vamos começar pela questão número 3. Diz assim: alguém que tem conselho para tudo, soluções sensatas, mas não consegue rir quando tropeça? O termo destacado desempenha a função de conjunção A. Explicativa, B. Causal, C. Concessiva ou D. Adversativa. Se você quiser dar uma pausa, tenta achar a resposta aí que eu já volto para responder. Bem, voltando com a resposta, se você assinalou aí a alternativa D, adversativa, parabéns, você acertou. Nice. Veja aí que o mas, ele pode ser trocado por porém, contudo, entretanto, todavia. Então, essa conjunção mas é uma conjunção subordinada adversativa. As conjunções adversativas, elas dão um sentido de oposição, de contraste. Então veja aí, olha, alguém que tem conselho para tudo, soluções sensatas, mas não consegue rir quando tropeça. Então ela traz um sentido de oposição. Mas fique atento que o mas, em algumas ocasiões, ele pode ter outros sentidos. O sentido principal e o mais comum dele é a adversidade, é a oposição. Mas ele pode ter outros sentidos. Por exemplo, quando eu tiver uma frase que diz assim, ó, não só alguma coisa, mas também outra, geralmente ele vai dar um sentido de adição, de cumulação. Então, por exemplo, não só os alunos, mas também os professores, alguma coisa. Então, aqui eu estou adicionando coisas, né? Então, o mas, a conjunção mas, ela também pode ser uma conjunção coordenada aditiva. Tá certo? Mas, como eu disse, em regra, quase sempre ela vai dar a ideia de adversidade. Beleza, gabarito é a D. Vamos agora para a próxima questão. Boy. Assinale a alternativa cuja frase apresenta uma palavra com sentido figurado. Alternativa A. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. B. E daí? O que elas farão se já não tem por que se desesperar? C. Tudo que é mais difícil é mais gostoso. E D. É bem comum gente que fica perdida quando acabam os problemas. Tenta responder que já estou de volta. Beleza, voltando para responder. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você acertou. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Veja aí que nós temos uma metáfora, né? Fala que a vida é uma peça de teatro. Então, peça de teatro, ensaios, são palavras que estão em sentido figurado, também conhecido como sentido conotativo. Então, palavras em sentido conotativo são aquelas que estão em sentido figurado. E palavras no sentido denotativo é quando elas estão sendo utilizadas no seu sentido literal. Como, por exemplo, foi o que aconteceu nas outras alternativas, né? Na B, C e D. Acredito que a alternativa C talvez tenha causado algumas dúvidas, né? Algumas incertezas. Aí diz que tudo que é mais difícil é mais gostoso. Essas palavras aí, principalmente a palavra gostoso, tem um sentido muito amplo, né? Você pode utilizar ela para várias situações. Por exemplo, para alguma comida, para algum cheiro, até mesmo um clima, por exemplo, o clima está gostoso. Então, não dá para você especificar aí, né, qual que é o sentido mais usual, literal, de gostoso. Então, por isso, talvez tenha causado alguma dúvida, né?
Já na alternativa A, nós conseguimos perceber claramente que ele está usando palavras no sentido figurado, porque é uma metáfora, né? A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Podemos se dizer que ele está dizendo que a vida não permite erros. Então ele fez aí uma analogia, e por isso ele utilizou as palavras no sentido conotativo, não no sentido denotativo. Então, o gabarito alternativa A. Vamos para a próxima. Vou falar uma coisa pro senhor, com toda a franqueza. Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Deixe a seriedade para as horas em que ela é inevitável. Cante, chore, dance e viva intensamente antes que a cortina se feche. Assinale a alternativa cujas palavras substituam respectivamente os termos acima destacados, conservando o mesmo sentido. Alternativa A. Sobriedade, inadiável, exiguamente. Alternativa B. Indiferença, incontestável, profundamente. Alternativa C. Serenidade, excusável, copiosamente. E alternativa D. Sensatez, irremediável, demasiadamente. Dá uma pausa e tenta responder que eu já volto com a resposta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa A, parabéns, você errou. No, God! No, God, please, no! 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 Na verdade, a mais correta aí é a alternativa D. Vamos analisar as palavrinhas aí? Veja aí, a alternativa A, sobriedade e seriedade, são parecidos, são praticamente sinônimos, né? Inevitável e inadiável também nós podemos considerar como sinônimos. Mas a última, e exiguamente, já é totalmente diferente. Exiguamente está relacionado a exíguo, ou seja, que tem pequenas proporções, pequeno, apertado. Você acha que aí a palavra intensamente tem um significado parecido? Não, ao contrário. Intensamente dá um sentido mais amplo, né? Um sentido de aproveitar a vida, de aproveitar ao máximo, né? Cantar, chorar, dançar intensamente. Então, aí exiguamente e intensamente são antônimos, né? Tem sentido totalmente contrário. Agora na B. Indiferença e seriedade. Você acha que são sinônimos? Não. Seriedade está relacionada à honestidade. Agora, indiferença está relacionada à falta de interesse, falta de atenção, descaso. Então aí você já vê que não tem nada a ver uma palavra com a outra. Então pula, vamos para C. Serenidade é a mesma coisa, ou é um sinônimo de seriedade? Bem, seriedade vem de sério, já serenidade vem de sereno. Então, é a qualidade ou estado de estar sereno, tranquilo, calmo. Então, seriedade e serenidade não são sinônimos. Por isso, a única alternativa aí correta é a alternativa D. Seriedade e sensatez são sinônimos. Inevitável e irremediável também são sinônimos. E demasiadamente é sinônimo de intensamente. Por isso, o gabarito da nossa questão é a alternativa D. Vamos para a próxima questão. Então ele é? As frases abaixo são transcrições livres do texto. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à pontuação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. As pessoas deixaram de brincar, pois tornaram a vida muito séria. Alternativa B. O cotidiano de nossas vidas já é áspero e duro demais. Alternativa C. Se os problemas acabarem, elas se sentirão perdidas. E alternativa D. Parece que, quanto mais séria for a vida, tanto mais chata ela será.
2 segundinhos para você tentar responder essa questão. Mas enquanto isso, se você está gostando do vídeo, deixa um like, não custa nada para você. E se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder esse conteúdo. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa C, parabéns, você acertou. O miserável é um gênio! A C está correta, tanto em relação à norma padrão quanto à pontuação. Mas vamos analisar as outras alternativas para tentar encontrar o erro delas. Na alternativa A, as palavras elas estão corretas. Então, gramaticalmente, a frase não tem nenhum problema. O erro está na pontuação. Aí no pois, só é necessário uma vírgula antes do pois. Então, o correto seria: as pessoas deixaram de brincar, vírgula, pois tornaram a vida muito séria. Essa conjunção, pois, ela pode ter 2 sentidos. Como nesse caso, no caso dessa frase, ela tem um valor explicativo. Então, ela está explicando por que as pessoas deixaram de brincar. Nesse caso, só é necessário uma vírgula antes do pois. Só que, quando o pois ele estiver dando uma ideia de conclusão, aí sim o pois vai estar entre vírgulas. Veja um exemplo. Os indícios são muito fortes. Deverão, pois, condenar o suspeito. Então veja que nessa frase o pois ele tinha a ideia de conclusão. Então ele estava entre vírgulas. Como nós vimos, na alternativa A ele dava a ideia de explicação. Por isso, a segunda vírgula está errada. Da mesma forma, na alternativa B, o erro é de pontuação. Não há necessidade dessa vírgula aí no meio da frase. Veja que a frase ela está na ordem correta, na ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Aí no caso tem o verbo ser, que é um verbo de ligação. Então, o cotidiano de nossas vidas já é áspero e duro demais. Não há necessidade de colocar uma vírgula. Ao contrário, colocar a vírgula é um erro. Então, por isso que essa questão, essa alternativa está errada. A alternativa C, ela está correta, aí ele inverteu a ordem, né? Então, ó, se os problemas acabarem, elas se sentirão perdidas. Então, elas se sentirão perdidas se os problemas acabarem. Essa seria a ordem direta. Então, como ele inverteu, então eu posso colocar essa vírgula. E como não tem nenhum erro gramatical, então a frase está correta. Já na alternativa D, parece que quanto mais séria for a vida, tanto mais chata ela será. Da mesma forma, nessa frase não tem necessidade do uso da vírgula. Lembre-se que vírgula não é balão de oxigênio, né? Eu não vou colocar a vírgula sempre que eu parar para respirar. A vírgula ela tem um uso específico. Ela tem uma função na frase. Então eu não posso sair colocando vírgula só porque eu quero. Assim, a única alternativa que ela estava correta, tinha a pontuação correta, é a alternativa C. Vamos para a nossa próxima e a última questão dessa prova. Eu não entendi o que ele falou. Assinale a alternativa cujo uso pronominal entre parênteses substitui, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o termo destacado. Quem disse que é bom dividirmos a vida com alguém que tem conselho para tudo? Dividirmo-la. Alternativa B. Aliás, entregue os problemas nas mãos de Deus. Lhes entregue. Alternativa C. Gente que fica perdida quando acabam os problemas. Acabam-lhes. E D. Deixe a seriedade para as horas em que ele é inevitável. Deixe-na. Dá uma pausa, tenta responder que já já eu estou de volta. Beleza? Se você assinalou a alternativa C, você se deu mal. Não, você é burro, cara, que loucura. O correto é a alternativa A. Vamos analisar por que a correta é a A.
Bem, essa questão é uma questão de colocação pronominal. Então, você tem que saber utilizar o pronome oblíquo átono. Se você não sabe o que é pronome oblíquo, como que se faz a colocação pronominal, eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz sobre colocação pronominal. Aí depois que você terminar esse vídeo, vai lá e assiste. Mas, para a gente responder essa questão, eu preciso dizer que os pronomes oblíquos, eles vão substituir o objeto direto ou objeto indireto. O, a, os e as sempre vão substituir o objeto direto. E lhe e lhes, o objeto indireto. Então, aí na alternativa A, quem disse que é bom dividirmos a vida? Então, veja aí, dividir é um verbo VTD, verbo transitivo direto. E aí, o objeto é o objeto direto, a vida. Então, eu utilizo o a. Dividirmo lá. Não seria correto aí utilizar o lhe. Dividir-malhe ou dividir-mulhe. Seria totalmente errado. E foi o que aconteceu nas alternativas B e C. Eram todos os casos de objeto direto e ele colocou o lhe. Então, estavam errados. Veja aí na B. Entregue os problemas. O correto seria entregue-los nas mãos de Deus. Outro erro aí na alternativa B é que o lhes, ele colocou aí em próclise, né? Antes do verbo. O aliás aqui é um vocativo. Então, podemos dizer que a frase ela está começando com o verbo. O aliás não faz, embora esteja aí na frase, não faz parte da oração. Por isso, o correto aí é utilizar a ênclise. Então, entregue-los nas mãos de Deus. Começar com o lhes também seria errado. Ou com o, né? Os entregue também estaria errado. A alternativa C, do mesmo jeito, foi usado o lhes, sendo que o correto seria utilizar o os. Ficaria gente que fica perdida quando acabam nos. E na D, primeiro que tem um erro, né, gramatical. Diz, ó, deixe a seriedade para as horas em que ele é inevitável. O correto seria em que ela é inevitável. Mas o erro principal é que eu não devo utilizar deixe na. O correto seria deixe a. Eu só poderia utilizar o na se o verbo tivesse no plural. Se tivesse deixem na. Aí sim. Se tivesse deixem, aí eu utilizava o na. Como está no singular, é deixe a. Então, como eu faço para saber em que ocasião eu devo utilizar o na ou o a? Ou então, quando eu devo utilizar o lá ou o a? Então, veja a explicação. Quando os verbos eles apresentarem terminações R, S ou Z, os pronomes o, os, a, as, eles assumirão as formas lo, lá, los e las. Então, sempre que tiver um verbo terminado em R, S e Z, eu vou colocar o L. Por exemplo, poderíamos comprá-los. Aí, no caso, o verbo estava no infinitivo. Poderíamos comprar. Quando eu utilizei o pronome oblíquo, eu usei o los. Eu tirei o R e coloquei o L. Agora, quando as terminações são em ditongos nasais, ão, on, an, em, os pronomes o, a, os, as, assumem as formas no, na, nos, nas. Veja aí o exemplo. Façam-na falar. Assim, veja que a frase, né, a alternativa D, ela está errada, porque ele utilizou o na, sendo que o verbo não estava terminando em M. Por isso, essa alternativa está errada. Assim, o gabarito da nossa última questão é a alternativa A. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo.
Além disso, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e para continuar ligado nos melhores conteúdos de concursos públicos.